Vamos lá, pessoal, para o nosso último vídeo aqui das correções dos exercícios do capítulo 8, tá? Sobre Revolução Russa. A gente encerrou no exercício 5, né? Vamos retomar aqui. Então, página 159, exercício 5. Nós temos aqui mais um documento, vamos lê-lo para a gente poder responder a questão. O governo provisório foi deposto. A maioria de seus membros está presa. O poder soviético proporá uma paz democrática imediata a todas as nações. Ele procederá à entrega aos comitês de camponeses dos bens dos grandes proprietários, da coroa e da igreja. Ele estabelecerá controle operário sobre a produção, garantirá a convocação da Assembleia Constituinte para a data marcada, garantirá a todas as nacionalidades que vivem na Rússia o direito absoluto de disporem de si mesmos. O Congresso decide que o exercício de todo o poder nas províncias é transferido para os sovietes dos deputados operários, camponeses e soldados, que terão de assegurar uma disciplina revolucionária perfeita. O Congresso dos sovietes está persuadido de que o exército revolucionário saberá defender a revolução contra os ataques do imperialismo. O documento divulgado em outubro de 1917 relaciona diversas decisões do novo governo russo. Quais eram as principais diferenças políticas e sociais entre o governo que iniciava o Congresso dos Sovietes que o encerrava, que é o governo provisório? Cite uma das realizações do novo governo explicando o contexto em que se deu. Então vamos lá. Está pedindo para fazer a diferença entre os governos mencheviques e bolcheviques, né? Então, a diferença principal é que no governo bolchevique, nós temos a implementação de princípios socialistas, né? Então, reforma agrária, a participação popular no que diz respeito à formação dos sovietes, né? Representando as classes trabalhadoras e principalmente a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, coisa que os mencheviques não fizeram, né? Durante o seu governo. Então, você pode colocar aí, em fevereiro de 1917, né? Após a derrubada do czar Nicolau II, formou-se um governo provisório que ficou fortemente influenciado pelos interesses da nobreza e da burguesia e não cumpriu a promessa de retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Já o governo bolchevique, formado pelos sovietes, colocou em prática a reforma agrária e estabeleceu a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Você pode colocar isso aí, não tem problema. Tudo bem, pessoal? Vamos para a questão 6, página 159, tá? Nós temos aí mais um enunciado. A Primeira Guerra Mundial abalou profundamente todos os povos envolvidos e as revoluções de 1917 e 18 foram, acima de tudo, revoltas contra aquele holocausto sem precedentes, principalmente nos países do lado que estava perdendo. Mas em certas áreas da Europa e em nenhuma outra mais do que na Rússia, foram mais do que isso. Foram revoluções sociais, rejeições populares do Estado, das classes dominantes e do status quo. Letra A, nós temos um texto falando sobre o processo revolucionário na Rússia, né? Letra A, relaciona a Primeira Guerra Mundial e a situação na Rússia na época. Como eu já expliquei para vocês, a Rússia enfrentava uma crise no início do século XX, crise essa provocada pela problemas no campo, né, que gerou desabastecimento, a falta de alimentos para a população. Além disso, o envolvimento da Rússia na guerra contra a Coreia, né, contra o Japão, né, disputando a Coreia entre 1907 e 1910, que agravou ainda mais a situação, e eventos de repressão violenta como o Domingo Sangrento. Então, a somatória desses fatores provocam essa crise aguda na Rússia, crise essa que vai ser agravada ainda mais com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, se a situação estava ruim, ela piorou ainda mais quando os russos entraram, né, na Primeira Guerra Mundial, e aí a vaca foi pro brejo, literalmente, tudo bem? Então você pode colocar justamente isso, né? A Rússia vivia uma crise aguda provocada pelo desabastecimento, pelo envolvimento de conflitos mal sucedidos, pelo autoritarismo e centralização do governo czarista, e essa crise ela foi agravada com o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, criando um cenário favorável
para o processo revolucionário, beleza? Cite e explique um princípio da Revolução Russa de 1917. Vamos analisar aqui a Revolução de uma forma geral, porque ela é feita em duas etapas, né? Você tem a etapa menchevique e a etapa bolchevique. Mas, de uma forma geral, o fim do czarismo, né? O fim do absolutismo e o estabelecimento de um governo que permitia a participação popular, beleza? Então, basicamente, nós podemos destacar, né, de uma forma geral essas características. Tudo bem? Vamos aí para a página 160. Nós temos na questão 7 uma tabela, né? Complete a tabela a seguir com as informações solicitadas sobre a Guerra Civil Russa. Lembrando que após a vitória da Revolução de Outubro, Revolução Bolchevique, né? O mundo inteiro percebeu a gravidade do processo que estava acontecendo na Rússia, a implementação do socialismo. Então houve uma união de forças, né, que ajudou o chamado grupo dos russos brancos, que eram contrários à Revolução Bolchevique, e entre 1918 até 1921 nós tivemos uma guerra civil na Rússia, que foi extremamente violenta e destrutiva, né, e que agravou ainda mais a situação ruim que a Rússia estava passando. Mas vamos lá. Você tem na primeira coluna aí Exército Vermelho, segunda coluna Exército Branco. Primeiro aí, grupos sociais e políticos que compunham o Exército Vermelho. Operários, camponeses, né, e os membros dos sovietes. Do outro lado, Exército Branco, quem compunha? Nobres e burguesia. Tudo bem? Além de tropas internacionais, né? Franceses, alemães, ingleses lutaram na Guerra Civil Russa também. Vantagens que possuíam, né, o Exército Vermelho: grande apoio popular, né, por parte da população da Rússia, e do Exército Branco, o apoio econômico de grandes potências para financiar o conflito. Então, é dessa forma que nós vamos completar essa tabela. Tudo bem? Beleza? Na questão 8, a influência e o domínio do povo pelo partido, isto é, por alguns recém-chegados, os ideólogos comunistas, procedem dos centros urbanos. Já destruiu a influência e energia construtiva dessa promissora instituição que eram os sovietes. No momento atual, são os comitês do partido e não os sovietes que governam a Rússia. Essa organização padece de todos os defeitos da organização burocrática. Aqui é uma crítica ao processo revolucionário russo, porque se você pega em outubro de 1917, a revolução tem ainda um ideal muito bacana, né? Essa questão da reforma agrária, da igualdade. Mas com o passar do tempo, o poder dos sovietes vai sendo sugado pelo poder do Partido Comunista da União Soviética, que cria uma enorme burocracia e transforma o país numa ditadura sanguinária, dentro principalmente do governo do Stalin, que nós trabalhamos também na aula anterior. Então você tem uma diferença, né, dos anos iniciais da Revolução Russa. Ali você vê, né, assim, de certa forma, o que foi a implementação das ideias socialistas, né? Mas com o passar do tempo, como esses ideais foram sendo deturpados por um pequeno grupo, né, de ideólogos, como ele fala aqui no texto, e transformando gradativamente aquilo que era para ser um governo, né, de uma sociedade igualitária, num governo onde você tinha um grupo que mandava nessa sociedade, que era a burocracia do Estado socialista, né, que fazia parte do Partido Comunista, e o restante da sociedade que vivia para sustentar esse grupo, né? Então a Rússia, na verdade, ela trocou uma dinastia por outra, trocou o czarismo, né, pelo socialismo soviético, trocou o czar por um ditador violentíssimo, sanguinário, que é o Stalin, né? Então há essa questão, essa crítica aqui, viu, pessoal? O gabarito dessa questão é a letra B, tá? Insatisfação em relação à diminuição da influência das associações de soldados e trabalhadores, aumento da influência da influência política e das lideranças bolcheviques. Coloque aí. E a questão 9.
Com base na questão anterior, encontre no texto do capítulo um trecho que exemplifique a crítica do Kropotkin, que é o autor do texto da questão anterior, ao governo de Lenin, e transcreva-o abaixo. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês podem colocar o trecho. A Assembleia se reuniu pela primeira vez em janeiro de 1918, mas foi dissolvida pelo governo no dia seguinte por não ter aceito as propostas bolcheviques. Pode colocar essa aí, tá? Você pode colocar aí também. Além disso, não havia liberdade de imprensa, a existência de sindicatos foi proibida, os membros desse partido acabaram formando uma nova elite burocrática. Pode colocar esses dois trechos aí que exemplificam, né, esse novo cenário pós-revolução. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar então aqui nossos estudos sobre Revolução Russa, sobre o capítulo 8. Até mais, fiquem com Deus.